Chegou a hora de falar de economia e este é o bloco final desta hora do Sagres em Tom Maior. E para falar de economia, eu recebo agora o Samuel Straiotto e também o contador Nilson Fabiano Júnior. Primeiramente, boa tarde, Nilson. Seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Boa tarde também para o Samuel Straiotto. Olá, Jordana. Uma ótima tarde para você, a todos que nos acompanham, ao nosso querido entrevistado, ao Nilson, que já está aqui à nossa disposição. Agradecemos pela sua disponibilidade, contato conosco aqui na Sagres. Jordana, vamos que vamos. Mais uma tarde, que seja uma tarde de boas notícias e vamos com boas notícias na área de economia. Com certeza, Samuel. E na hora de declarar o imposto de renda, há um benefício para quem contratou previdência privada na modalidade Plano Gerador de Benefício Livre. Mas é necessário conhecimento para usar a tributação a nosso favor, né? Então, para falar sobre esse assunto, o Nilson está com a gente. E, Nilson, queria que você explicasse para a gente que benefício que é esse e como que a gente pode ter acesso a ele. Olha, normalmente as pessoas que recebem acima de R$ 2.200 por mês, como salário ou aluguel, ela pode se beneficiar utilizando da previdência privada, da modalidade PGBL. Então, ela poderá utilizar o valor pago de previdência como despesas dedutíveis na hora da declaração, que é, inclusive, agora em março e termina em abril. Ou seja, se você tem uma mordida do leão alta ou você paga muito imposto de renda, você tem esse benefício que o governo dá aos contribuintes. Inclusive, é muito pouco utilizado. Tá? Então, eu acompanho aqui bastante declarações e oriento vários contribuintes que pagam imposto de renda que têm essa possibilidade. E essas pessoas acabam se beneficiando dessa dedução. Ou seja, aumenta a sua restituição de imposto de renda ou acabam pagando menos imposto de renda. Então, é um benefício muito interessante e pouco divulgado por aí. A dedução pode chegar até em qual percentual? A dedução ela é 12% da renda tributável. Tá? Eu acompanho aqui, muitas pessoas têm previdência e não acompanham com um assessor de investimento. Eu sou contador e assessor de investimentos. Hoje eu atuo na Vertente Invest, né? E nós somos uma equipe especializada que consegue orientar o investidor. Muitas pessoas pagam a previdência e não colocam na sua carteira de investimentos e não se utilizam do benefício total. Eu analisei vários casos e algum deles eu vi que o investidor paga uma PGBL, mas não atinge esse 12% que você pode se beneficiar ainda mais. Então, por isso que isso é muito importante você ter um acompanhamento para você usar o total do benefício. Na previdência privada, a gente está falando bastante aqui da PGBL, né, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, mas também temos a VGBL, que é a Vida Gerador de Benefício Livre. As deduções valem para as duas modalidades ou apenas para o PGBL, que é o que a gente está falando? Olha, Samuel, assim, somente na PGBL você pode usar como benefício. E eu te digo por quê. A PGBL, a Previdência, ela é tributada somente na hora do resgate. Então, a modalidade PGBL ela vai ser como uma base de cálculo para a tributação. A PGBL ela tributa sobre tudo que você resgatar. Se você optar por resgate antecipado. Então, a base de cálculo da PGBL é sobre tudo. Bom, mas se é sobre tudo, então qual a vantagem? A vantagem é você usar como despesa dedutível no imposto de renda. Então, se o contribuinte, se o investidor tem dúvida se ele está usando esse benefício na sua declaração, a melhor opção é a VGBL. Por quê? A VGBL é a base de cálculo para tributação na hora do resgate, em caso de resgate da Previdência antecipadamente, a base de cálculo será somente a rentabilidade. Então, ele não será tributado sobre todos os aportes, até o que ele depositou com a Previdência. Então, se o investidor ficou com dúvida, vá na VGBL. Um detalhe interessante, Samuel,
uma dúvida muito comum. Às vezes a pessoa ela acha que ela tem que só ter só uma previdência. Bom, ela não precisa pagar. Eu quero contribuir mais que a minha renda, mais que 12%. O que passar disso, você paga em VGBL. Então, sempre se atentar, nunca pagar a mais que 12% da sua renda tributável, porque você pode ser bitributado, conforme eu mencionei na hora do resgate. E como ficam as questões relativas aos dependentes, né? Tanto os dependentes que eu possa ter nos meus planos de previdência privada e também Exato. aqueles que eu preciso lançar lá na declaração do imposto de renda. Olha, um detalhe muito importante, ainda bem que você mencionou. Quando você tem dependente, se você fazer uma previdência em nome de um dependente, você pode utilizar na declaração desde que esse dependente tenha 16 anos, ok? Então, você não pode usufruir o benefício se ele tiver acima de 16 anos. E tem um detalhe, a pessoa que vai usar o PGBL como benefício para deduzir no imposto de renda, ela tem que ser contribuinte do INSS ou ser aposentado, tá? Então, ela tem que ser contribuinte do INSS e se usar para o dependente, né, o titular tem que ser contribuinte do INSS. Então, tem que se observar essa questão. Por isso, é muito importante você acompanhar com o seu contador. O papel do contador, ele vai falar o valor que você tem que pagar, né, o tanto que você tem que pagar da Previdência, na modalidade PGBL, para você não pagar mais. Às vezes, você paga para um dependente acima de 16 anos, então tem que se atentar a esses detalhes. Estamos no meio de uma pandemia e, pelo menos nas regras gerais do imposto de renda, não percebemos tantas mudanças assim em relação ao ano anterior. No ano anterior, nós tivemos uma prorrogação no prazo de declaração do imposto de renda. Este ano não, segue a princípio até o dia 30 de abril. Mas, de uma forma geral, até para esclarecermos aqui o nosso público, em relação à previdência privada, houve alguma mudança de regra, alguma excepcionalidade neste período em que estamos da pandemia da Covid-19? Olha, não vi nenhuma mudança, tá? E, Samuel, é interessante que você falou. Você só vai se usar do benefício se você começar a pagar esse ano, você vai utilizar na declaração do ano seguinte. Então, é importante você se programar, porque você não precisa pagar lá no final do ano o que acontece. Você pode se programar e pagar mensalmente, né, que você vai utilizar do benefício na declaração seguinte do imposto de renda. O senhor falou da questão do cuidado para não ter uma bitributação. Que outros Exato. Cuidados que a gente pode alertar aqui ao nosso público, que são muito comuns na hora de fazer a declaração do imposto de renda nesse quesito da previdência privada? Olha, todo ano você tem que estar acompanhando para não ultrapassar esse limite de 12%. Então, aí você faz o alinhamento com o seu assessor de investimento e com o contador, para você não ultrapassar dos 12% da sua renda tributável. Aqui no meu escritório, eu sempre acompanho com os meus clientes e não deixo, né, me atento bastante para eles não ultrapassar esse limite, para não ser bitributado. Eu já analisei casos que a pessoa paga, um exemplo, 12% de PGBL, a pessoa paga muito abaixo, 6%, ou 10%, 9%, um pouquinho a mais, ela pode usar o benefício total. Um outro detalhe, a previdência privada, previdência complementar aberta, né, que é a PGBL ou VGBL, tem pessoas que trabalham em empresas e pagam a previdência fechada, previdência complementar fechada. Essa pessoa, às vezes ela paga, a empresa vai lá e faz um patrocínio, paga um pouco a mais, ou o dobro que a pessoa paga. Aí fica faltando uma diferença pouco para atingir os 12%. Ela pode sim fazer uma PGBL também para complementar e atingir esses 12% e usar desse benefício. Eu fiquei numa dúvida aqui no decorrer da sua explicação, quando pensei aqui em relação à tributação, né? E o senhor tocou nesse assunto em algumas das suas respostas, mas aqui me veio a dúvida: qual é a incidência da tributação do imposto de renda nesse caso? É sobre o valor total do resgate? É sobre isso? É sobre este ponto que eu devo ter uma atenção maior? Isso.
na PGBL, será tributado sobre tudo. A base de cálculo é sobre a contribuição, né, sobre o aporte mensal e sobre a rentabilidade. A tributação, você escolhe, tanto na PGBL ou VGBL, você tem duas opções de escolher a tributação. O progressivo, tá? E o regressivo. Qual que é a diferença da tributação? A base de cálculo é se vai ser sobre tudo ou sobre a rentabilidade, sobre tudo é PGBL, sobre a rentabilidade é o VGBL. A modalidade da tributação, você pode escolher progressivo. Qual que é a diferença de progressivo para regressivo? O progressivo, ele vai entrar, a base de cálculo lá vai entrar lá em rendimentos tributáveis, tá? Então, ele vai pegar a base de cálculo e vai aplicar a tabela progressiva, que vai até 27,5. Esse é o modo progressivo. Porém, você pode receber parte desse valor descontado, a mordida do leão, tá? Se você escolher a modalidade progressiva. Se você escolher a modalidade regressiva, que essa é mais indicada a longo prazo, quem for manter a previdência acima de 6 anos, ela começa a 35% aplicado sobre a base de cálculo e a cada 2 anos ela baixa 5 pontos percentuais, tá? Então, no decorrer de 10 anos, a tributação ela chega a 10%, que é o mínimo. Então, esse é um outro benefício da previdência privada, você ter como investimento. Por quê? A maioria dos investimentos chega a 15% a alíquota do imposto de renda. Com uma previdência privada, você pode chegar a 10%. Então, você ganha aí 5 pontos percentuais comparando a outros produtos. Então, a previdência privada ela tem benefício no curto prazo, que é o quê? Você deduzir do imposto de renda como despesa dedutível, e tem benefícios de longo prazo, que além de sucessão, essa alíquota aí pode chegar a 10%. Ô Samuel, cada caso é um caso, a gente estuda, monta uma estratégia com o investidor para ele escolher o melhor produto adequando o perfil dele. Ok? Tá certo. Nilson, estamos aqui caminhando para o final da nossa entrevista. Algum ponto que seja importante, que não tenhamos falado aqui, mas que seja importante para orientação das pessoas neste momento aí de declaração do imposto de renda? Olha, eu vejo como muito importante você ter um bom contador para ele te orientar, né? Se você está pagando corretamente. Eu acho muito importante você ter um bom assessor de investimentos. Por quê? Igual eu comentei, comecei falando que poucas pessoas analisam a sua previdência como um investimento. Você tem que colocar esse valor como investimento e analisar, acompanhar mensalmente, colocar na sua carteira. Por quê? Tem muitos produtos aí no mercado que a rentabilidade é muito abaixo. Então, o assessor de investimento vai te orientar a você a encontrar se o produto está condizendo com o seu perfil de investidor, se o produto está pagando uma rentabilidade interessante. Então, eu foco nisso. Tem um bom assessor de investimentos que nós conseguimos comparar um produto com o outro, e eu comparando aqui durante a minha assessoria, eu vejo vários produtos aí do mercado que nem deveriam, né, ter clientes. E, olha, são a maioria. Por quê? Antigamente, não tinha tanta concorrência igual tem hoje. E, então, as previdências mais antigas, elas têm altas taxas de administração, que nós, profissionais, que só trabalhamos com isso, a gente identifica e orienta, assessora, né, o investidor a tomar as melhores decisões. Jordana, vamos chegando então ao nosso final aqui, ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui com o Nilson Fabiano, nos trazendo importantes orientações acerca aí da declaração do imposto de renda, principalmente para quem tem aí a previdência privada. Nilson, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Sistema Sagres e espero até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, que Deus os abençoe, principalmente nesse momento de pandemia. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos. Jordana, então encerramos aqui a nossa participação no Sagres em Tom Maior desta quinta-feira, falando sobre economia. E já deixo aqui, Jordana, o meu convite para amanhã. Amanhã é sexta-feira, chega a quinta, e eu já vou anunciando na sexta-feira. Sexta,
é o dia de educação financeira. E eu propus um tema para a gente debater amanhã. Jordana, o que é melhor? Comprar um carro ou fazer um investimento? Se você vai comprar um carro, é melhor um carro novo ou um carro usado? Ou então você usar esse investimento para alguma finalidade? É o nosso tema amanhã. Nós temos muitas pessoas que estão aí na dúvida, eu compro um carro ou não, eu seguro esse dinheiro, ou então eu estou sem dinheiro, mas eu estou querendo um carro, o que eu faço? Então amanhã é o dia, fica a dica aqui para os nossos amigos, para o nosso público aqui na Sagres, neste espaço de economia. Com certeza, Samuel. Eu já vou ficar aqui pensando, né? O que é melhor para a gente discutir amanhã, para a gente fazer esse debate. Um grande abraço para você, Samuel. Até o nosso próximo encontro amanhã, né? Falando de educação financeira. Um bom descanso. Jordana, para você também, um bom restante de trabalho, um bom descanso e até amanhã. E um abraço aos nossos queridos amigos aqui no Sagres em Tom Maior. Um abraço a você, Samuel. Muito obrigada pela análise aqui no Sagres em Tom Maior. Nessa entrevista com o contador Nilson Fabiano Júnior sobre os impostos de renda, sobre esse benefício, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. É o youtube.com/SagresTV e também lá no nosso site, o sagresonline.com.br.